e graças a Deus porque Ele nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos continuar então o assunto sobre a preparação para a reforma. Estamos falando da renascença e das as áreas básicas, as 5 áreas básicas que a renascença tocou. Agora nós vamos falar sobre a influência na política. Havia um verdadeiro concubinato entre a igreja e o Estado, entre o poder clerical e o poder político. Não se sabia ao certo o limite entre o poder do Papa e o poder do imperador. A igreja fazia incursões na política e exercia ingerências no poder civil, até que Maquiavel escreveu a obra O Príncipe, defendendo a tese de que a igreja e o Estado precisam estar independentes. Segundo o autor, o Estado precisa ser leigo e a igreja não pode interferir nas decisões do Estado. Os dois poderes precisam ser independentes. Assim, a igreja perdeu também a tutela sobre a política. 5. Influência na religião. A religião estava sob rigoroso controle da igreja de Roma. A Bíblia não era lida pelos leigos. Se alguém ousava lê-la, tinha de interpretá-la pela hermenêutica da igreja. O mais importante não era o texto, mas as notas de rodapé. Ninguém podia olhar para a Bíblia, senão com os óculos da igreja. A igreja tentou encabrestar a palavra de Deus e manietar as consciências. Mas Martinho Lutero, monge agostiniano, certo dia abriu a Bíblia e leu que o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Esta verdade explodiu em seu peito. Ele reconheceu que a aceitação do homem por Deus não depende de seus méritos nem de suas obras. A justificação não se dá mediante as obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Assim, todo o domínio da igreja sobre a consciência das pessoas foi quebrado. E a igreja perdeu seu controle sobre a religião. Estava aberto o caminho para a reforma. E agora nós vamos entrar no assunto sobre que fala sobre os pré-reformadores, ok? Destacamos a vida e o trabalho de 3 homens que foram os precursores da reforma no século XVI, vítimas de brutal perseguição por parte da igreja romana. Vamos agora então a esses homens. John Wycliffe, nascido na Inglaterra no século XIV, filho de camponeses, viveu durante a época do cativeiro babilônico do papado. Erudito mestre famoso na Universidade de Oxford, onde estudou e passou a maior parte da sua vida. Era um polemista demolidor, escritor fluente, pregador ungido. Foi cognominado a estrela da alva da reforma. Era respeitado em todas as classes sociais. Identificava-se com os pobres, interessando-se pelos seus problemas. Expunha-lhes as escrituras em linguagem simples. Os fidalgos eram seus amigos, porque ele os ajudava a resistir ao clero. Condenou com veemência o poder exorbitante do papado. Condenou com austeridade a teoria da transubstanciação, taxando-a de magia e superstição. Defendia a tese de que a verdadeira igreja é formada pelos eleitos de Deus e não pelos poderosos eclesiásticos. Iniciou com grande bravura a tradução da Bíblia para o inglês, a língua comum do povo. Compreendia que a autoridade da igreja não está em sua hierarquia, nem na tradição, mas na palavra de Deus. Foi duramente perseguido, preso vários meses em sua casa, escreveu livros que influenciaram corações. Em 1381, retirou-se para sua paróquia em Lutherworth, onde continuou a escrever e a traduzir a Bíblia, e isto até sua morte em 1384. Anos depois, no Concílio de Constança, foi condenado como herege e seus restos mortais foram exumados e queimados, e suas cinzas foram lançadas no rio Swift. Após sua morte, seus seguidores, os Lollardos, saíram pela Inglaterra divulgando as doutrinas de Wycliffe. Entre o povo,
condenando as heresias do romanismo e levando a cabo a tradução da Bíblia para o inglês. Um outro reformador, John Hus, nasceu em 1370 na Boêmia e ingressou na Universidade de Praga aos 16 anos. A partir daí, passou toda a sua vida na capital, exceto seus 2 últimos anos de encarceramento em Constança, de onde saiu para ser queimado vivo. Em 1402, foi nomeado reitor e pregador da Capela de Belém, onde suas mensagens fervorosas e bíblicas desencadearam um movimento reformador. No mesmo ano, ocupou a reitoria da universidade, o que favoreceu o avanço dos ideais da reforma. Na sua pregação, condenava os abusos da igreja e conclamava o povo a voltar-se para a Bíblia e suas verdades práticas. As obras de Wycliffe caíram nas mãos de Hus e muito o influenciaram. Ele continuou a pregar com desassombro e poder. Vieram ordens expressas do Papa para que Hus deixasse de pregar. Mas ele tomou a decisão de não atender ao Papa e continuou pregando. Outras ordens vieram a John Hus, e John Hus não os acatou. Em 1410, foi convocado para ir a Roma e, por não ter ido, foi excomungado. John Hus continuou pregando e defendendo que a autoridade final da igreja é a Bíblia, e não o clero. Combateu a heresia das indulgências. Foi excomungado novamente em 1412, por não ter comparecido diante da corte papal. Por causa da perseguição, precisou mudar-se para o sul da Boêmia, onde continuou a escrever e a pregar. Mais tarde, foi convidado a comparecer no Concílio de Constança para se defender. Pediram que se retratasse de suas doutrinas evangélicas. Devido à sua posição irredutível, John Hus foi preso em sua casa, no palácio do bispo e depois em vários conventos. Na prisão, castigaram-lhe com escassez de pão, na esperança de que ele retrocedesse em suas posições. Mas Hus, com bravura, declarou: apelo a Jesus Cristo, o único juiz todo-poderoso e totalmente justo. Em suas mãos deponho a minha causa, pois ele há de julgar cada um, não com base em testemunhos falsos e concílios errados, mas com base na verdade e na justiça. Por fim, no dia 6 de julho de 1415, depois de grande escárnio, queimaram seus livros e levaram-no para a fogueira. No suplício da fogueira, John Hus morreu clamando misericórdia a Deus pelos seus inimigos e cantando salmos. Mas ali, no meio das chamas, ele profetizou: hoje vocês estão matando um ganso, ou seja, ele próprio, Hus, mas em breve Deus levantará uma águia. Ele estava se referindo a Lutero. E a ela vocês não poderão matar. Depois da morte deste mártir do cristianismo, a perseguição romana tornou-se ainda mais cruel, o que contribuiu para o crescimento e o fortalecimento dos princípios evangélicos no meio do povo tcheco. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Na próxima parte eu vou falar sobre Jerônimo Savonarola, um outro reformador, ok? O pré-reformador, né? Esse que eu estou falando são os pré-reformadores. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, no Ágape, Pastor Fernando Vieira.